Apocalipse capítulo 11, nós faremos a leitura do verso 3 ao verso 14. Apocalipse capítulo 11, leitura do verso 3 ao verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e como tem sido até aqui, através da vida do reverendo Leonardo, pedimos que o Senhor, mais uma vez, continue a edificar, a cuidar e a ensinar a igreja também, através da minha vida, como um instrumento em Tuas mãos, para cuidado do rebanho que é Teu. Abençoe o nosso pastor, que está lá na Igreja Presbiteriana de Covilhã. Use a vida dele lá com os nossos irmãos. E abençoe-nos aqui também, nesse momento em que vamos ouvir a palavra do Senhor através daquilo que nos foi revelado neste texto. Edifica a Tua igreja. Encha-nos com Teu Santo Espírito, ó Deus, para compreendermos aquilo que diz o texto sagrado. Pedimos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. João Pedro está vivendo a primeira Copa do Mundo dele. E está vibrando com isso. E a semana inteira, então, ele falou: pai, vai ter jogo do Brasil sexta-feira, né? Eu falei: vai, filho. Sexta-feira, então, na hora que eu acordei ele para ir para a escola, ele falou: pai, e o jogo? Eu não quero ir para a escola, não, eu quero assistir o jogo. Eu falei: filho, mas calma, o jogo é só à noite. Aí tá bom. Voltando da escola, fui lá buscá-lo. Pai, e o jogo? Eu falei: calma, filho. Vai anoitecer, você vai tomar banho, vai jantar, depois vai vir o jogo. Então, fizemos isso. Brincou bastante, demorou para escurecer, mas finalmente escureceu. Tomou banho, jantou. Aí ele olhou para mim: pai, agora o jogo? Eu falei: calma, João, vai demorar mais um pouco ainda. Aí cansado, ele olhou para mim e falou: pai, mas o que eu vou ficar fazendo até lá? Já tinha brincado, já tinha ido para a escola, já tinha tomado banho, almoçado, jantado. Eu tinha feito tudo. O que eu vou ficar fazendo até lá? Quando nós pensamos na grande expectativa do povo de Deus, certamente e sem dúvida nenhuma deve ser a volta do nosso Cristo. Então fica essa pergunta: o que nós vamos fazer até lá? O que fazer enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? E nós aprendemos e aprenderemos na exposição de hoje que a igreja deve testemunhar de Cristo Jesus até a sua volta. Somos chamados a testemunhar.
E veremos que este testemunho ele foi determinado pelo Senhor. Este testemunho é atacado pelo mundo. E por fim, este testemunho é honrado pelo nosso Cristo. A igreja deve testemunhar até a volta de Cristo. Este é o tema da nossa exposição e a nossa proposição. Este testemunho foi determinado por Deus, será atacado pelo mundo e deve ser e será honrado por Cristo Jesus. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós temos aqui a mensagem do próprio Cristo consolando a sua igreja. No momento de grande perseguição em que a igreja sofria, sem dúvida nenhuma, o momento mais terrível daquilo que foi a perseguição, talvez apenas não sendo pior do que aquele momento em que ainda virá de grande tribulação, mas nesse tempo, de aproximadamente final do primeiro século, ano 94, a igreja estava sendo assolada. Domiciano governava e matava muitos cristãos. E o Senhor Jesus então vem para trazer conforto e consolo à igreja. E também para dar a orientação sobre como essa igreja deveria passar por esses dias até a volta do seu Cristo. Nessa mensagem, então, de conforto, consolo, esperança, orientação, instrução, o Senhor Jesus diz que esta igreja deve, então, testemunhar, falar, proclamar Cristo Jesus e o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, o Senhor Jesus também alerta. Haverá um tempo de grande dificuldade. Apocalipse o tempo todo está mostrando esses acontecimentos. Aquilo que a igreja deve fazer e como ela deve aguardar a volta do seu Cristo, a realidade de perseguição, de oposição, porque este era o cenário que aqueles crentes viviam, mas também a mensagem triunfal de que, no fim de todas as coisas, a igreja sairia vitoriosa com o seu Cristo vencedor. E o capítulo 11 é o fechamento de um desses grandes momentos em que o Senhor fala e conta esta história, que passa pelo testemunho da igreja, que passa pela perseguição da igreja e, por fim, a consumação vitoriosa da igreja e do seu povo. Quando nós olhamos então para o nosso texto, o texto começa dizendo: darei as minhas duas testemunhas. E nós precisamos responder aqui então, quem são essas duas testemunhas? Quem são essas que estão sendo apontadas aqui no texto? Alguns têm uma visão literal desse texto, com uma ideia de duas figuras, dois personagens que ficarão ali às portas de Jerusalém anunciando algo. Talvez isso tenha sido colocado na cabeça das pessoas pela visão dispensacionalista, principalmente naquele filme Deixados para Trás. Deixe isso para trás, não tem a ver com a Escritura. Vejamos quem são essas duas testemunhas. Quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a palavra nos diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Jesus está dirigindo isso não a duas pessoas específicas, mas aos seus discípulos, à igreja ali, juntamente com ele. Vocês serão as minhas testemunhas. Quando nós lemos o texto aqui de Apocalipse, o texto vai dizer que essas duas testemunhas são também as duas oliveiras e os dois candeeiros. Esse número 2 é muito curioso, porque quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 1 em diante, o Senhor Jesus comissiona 70 dos seus discípulos para irem testemunhar. E ele dá uma ordem que eles fossem de 2 em 2, testemunhando sobre a chegada do rei e do reino de Deus. Quando vemos essa figura das duas oliveiras, lá em Zacarias, capítulo 4, quando Zacarias tem a quinta visão sobre o povo de Deus, esse povo é representado na figura de duas oliveiras, Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote. Embora sejam dois personagens nominados ali na profecia de Zacarias, eles representavam todo o povo de Deus. Logo, aquelas duas oliveiras não estavam se referindo apenas e tão somente à figura de Josué e Zorobabel, mas à figura de todo o povo de Deus. Todo o povo representado, então, na figura das testemunhas em Lucas, em Atos, o povo de Deus representado na figura dos ramos de oliveiras lá na profecia de Zacarias. E quando nós olhamos para o próprio texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 10, os 7 candeeiros identificados ali na visão, são reconhecidos e afirmado acerca deles que aqueles candeeiros eram a própria igreja. Então, quando nós olhamos esses símbolos que são mencionados aqui e olhamos a Escritura como um todo, podemos afirmar sem dúvida nenhuma que essas testemunhas se referem à igreja do Senhor. Eu e você, nós que somos parte dessa igreja do Senhor, somos estes que foram
comissionados pelo Senhor para testemunhar. Este testemunho, então, ele foi determinado pelo nosso Deus. Não só a ordem de ir por todo mundo, proclamando o evangelho, pregando, fazendo discípulos. Mas o texto também aponta que há um tempo determinado para que esse testemunho seja feito. O texto diz que foi dado a estas duas testemunhas 1260 dias para fazerem isso. Talvez você pense, poxa, mas 1260 dias já passou, então já não preciso mais testemunhar. Isso é um número simbólico, representativo. O que ele representa? Quando nós olhamos todo o livro de Apocalipse, o número 7, bem como os seus múltiplos e os números correlatos, são sempre apontados como aquilo que é perfeito. A Escritura como um todo vai tratar esse número 7 como a perfeição do Senhor e uma forma de simbolizar aquilo que é perfeito. Quando consideramos um tempo perfeito de Deus, esse tempo perfeito será representado pelo número 7. 1260 dias representa a metade de 7 anos, 3 anos e meio, 1260 dias. Significa que num tempo perfeito de Deus, e que tempo é esse? Do dia da sua ascensão até o dia da sua volta, nesse tempo perfeito de Deus, parte dele, a metade, 3 anos e meio, 1260 dias, será o tempo em que nós vamos então proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, testemunhar sobre ele. Dá para a gente entender muito bem isso com a ilustração que eu usei no começo sobre o João Pedro. Se eu falasse com o João Pedro, João, o jogo será daqui 8 horas e 52 minutos, ele não entenderia isso. É limitado ainda para a compreensão dele, ele não consegue discernir sobre tempo, minuto, meia hora, 2 horas, é difícil para ele. Eu teria que dizer para ele, João, há um tempo perfeito, dessa hora que você acordou até a hora do jogo. Você não consegue entender isso, mas calma, há um tempo para isso, espera. Obviamente também nós não conseguimos entender este tempo do Senhor, não conseguimos entender acerca das datas, acerca dos acontecimentos, mas há um tempo perfeito na agenda de Deus, e este tempo perfeito é representado pelo Senhor por essa ideia de 7 anos, ou pela figura do número 7, onde parte deste tempo, ou metade dele, nós vamos testemunhar, e outra parte, infelizmente, seremos calados, como logo adiante nós veremos. O que é importante dizer e saber, então, é que nós vivemos hoje o tempo oportuno para testemunhar de Cristo Jesus. Nos foi dado um tempo pelo Senhor para irmos e proclamarmos e falarmos do amor de Cristo Jesus. Este tempo será descrito de outra maneira lá em Apocalipse capítulo 20, naquilo que é chamado do reino milenar de Cristo, onde Cristo Jesus reina com a sua igreja. E neste reinado, então, o reino do Senhor se expande. Ali, na figura de Apocalipse 20, este número deste tempo é posto como 1000 anos. Mais uma vez, não é algo literal. Afinal de contas, já estamos em 2026, ou seja, já passou muito mais do que 1000 anos. Mas o que representa? Uma outra simbologia comum em Apocalipse. O número 10 em Apocalipse representa tudo aquilo que é completo. Então, o que podemos dizer acerca deste tempo de testemunhar? Ele é um tempo perfeito e completo, dado pelo Senhor para que nós, enquanto igreja, suas testemunhas, possamos ir ao mundo e falar de Cristo Jesus. Não precisa se apegar a esta ideia dos números ou a complexidade desta simbologia típica e própria de um livro profético, de um livro apocalíptico. Apenas entenda que há na agenda de Deus um espaço de tempo em que Ele está guardando, protegendo e cuidando para que a sua igreja cumpra e faça a missão. O nosso Deus não entrega uma missão sem nos dar tempo hábil para realizá-la. Sabe quando você fala para a criança, olha, você tem que arrumar o seu quarto e eu vou sair e quando eu voltar eu quero esse quarto arrumado. Obviamente você não vai fazer isso em 5 minutos. Vou sair ali rapidinho, abastecer o carro e voltar. Você sabe que uma criança não vai conseguir arrumar tudo em 5 minutos. Então quando você fala isso, você pensa, estou saindo para trabalhar, volto daqui 8 horas e espero que pelo menos o seu quarto esteja arrumado. Talvez a criança não consiga discernir se aquele tempo é muito ou pouco, mas você como pai sabe que aquele tempo é mais do que suficiente. Nenhum pai dá um tempo apertado, justinho, meio que querendo prejudicar o seu filho, claro que não. Mas quando a gente estabelece tempos assim, geralmente a gente está com bastante folga, para que não haja reclamação de que não fomos misericordiosos. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial. Preguem o Evangelho, testemunhem, anunciem, falem de Cristo Jesus e do seu reino, e há tempo para isso.
Um tempo determinado para que vocês com autoridade proclamem, avancem. Contudo, o texto vai dizer que foi nos dado tempo, vai ser apontado a ideia de autoridade para fazê-lo, mas estas testemunhas ainda seguem vestidas de pano de saco. Somos o povo de Deus. Como ouvimos na nossa liturgia, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes. Contudo, embora filhos de Deus, ainda com panos de saco, porque somos humildemente o povo do Senhor. Não estamos aqui para conquistar as riquezas da terra, não estamos aqui para viver a ostentação, não estamos aqui para viver o triunfo no tempo presente, mas em missão, militando pelo reino do nosso Deus. Por isso, vestidos de pano de saco, para não nos esquecermos que a nossa pátria não é aqui, que a nossa riqueza não está aqui, que o nosso tesouro não está aqui, mas que aqui, humildemente, representamos o nosso Cristo. Não apenas foi dado um tempo para a igreja profetizar, neste testemunho determinado por Deus, foram dadas também garantias. Diz o texto então no verso de número 5, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos, sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Perceba que o Senhor está falando que os inimigos da igreja, neste tempo determinado, que quiserem impedir o avanço da igreja de testemunhar, eles serão destruídos. E quando nós olhamos a história, o Império Romano não existe mais, mas a igreja do Senhor continua. Não existe o legado de Domiciano, mas existe o legado de Cristo Jesus, sendo estendido e levado adiante pela sua igreja, as suas testemunhas. Louvado seja Deus por isso. Aqueles que se levantaram para se opor contra a igreja do Senhor, estes morreram, pereceram, passaram, mas a igreja do Senhor avança, continua, segue. Porque estamos debaixo do tempo determinado de Deus para exercer o testemunho do seu reino. O Senhor se levanta e nos defende. É verdade que a igreja é perseguida. Acabamos de orar pela Nigéria. Irmãos nossos lá estão sendo perseguidos, mortos, assassinados. Contudo, o evangelho está avançando. Há o testemunho sobre Cristo Jesus ali naquele momento. E certamente os perseguidores passarão, morrerão, mas ficará ali a igreja de Cristo Jesus naquele país, naquele lugar, para a honra e glória do Senhor. Porque tem sido assim no decorrer de toda a história. Crentes se levantam, o testemunho de Cristo, sofrem oposição, são perseguidos, mortos, mas fica ali a semente do Evangelho. E o Evangelho avança, avança e cresce. E nós somos testemunhas disso. Quantos foram os sofrimentos do apóstolo Paulo? E nós estamos aqui. Quantos foram os testemunhos e o sofrimento de irmãos que vieram antes de nós, nesse país, nessa nação, no nosso país de origem, e nós estamos aqui como a igreja de Cristo Jesus, que tem sido guardada por Ele, protegida por Ele, porque Ele se levanta para se opor contra aqueles que pretendem causar dano contra a sua igreja, as suas testemunhas. Mas não apenas a proteção, neste tempo determinado, nós temos também a autoridade dada pelo Senhor. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Duas figuras do Antigo Testamento estão claramente colocadas aqui. Se você é um leitor atento à Escritura, deve ter percebido a relação aqui com Elias e também com Moisés. A ideia do orar para que chova e a ideia de trazer flagelos sobre a terra, de transformar a água em sangue. Contudo, claro, o texto não está falando de que essas duas testemunhas serão Moisés e Elias. Mas o texto está nos dizendo que nós, enquanto igreja do Senhor, temos a mesma autoridade e nos acompanhará o mesmo poder que acompanhou os servos do passado para fazerem feitos hoje, se estes feitos estiverem relacionados ao avanço e pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Significa, irmãos, que o Senhor está nos dando garantia. Há um tempo para vocês pregarem, há uma ordem para vocês testemunharem, eu vou proteger vocês e eu vou dar autoridade a vocês, recursos a vocês, até mesmo milagres e sinais acompanharão vocês, desde que isso seja para testemunho de Cristo Jesus. Isso foi dito na grande comissão. O Senhor diz, olha, aqueles que forem em meu nome,
pegarão em serpentes e não morrerão. Aqueles que forem em meu nome estão revestidos de poder e de autoridade. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Presta atenção aqui. Talvez você ouça sobre essa ideia de testemunhar e sobre a igreja como testemunha e fique pensando de forma abstrata como sendo essa a missão da igreja cristã presbiteriana Pedras Vivas. E ok, isso é verdade também. Mas esse texto está falando com você. Você tem o desafio de testemunhar lá na sua casa, lá no seu trabalho. E é importante que você entenda a urgência disso. Há um tempo determinado por Deus para que você faça isso. Esse tempo tem começo e fim. Então pregue o evangelho para aqueles que estão ao seu redor. Para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus primos, tios, amigos, parentes, vizinhos. Pregue o evangelho. Testemunho de Cristo Jesus. Há um tempo determinado para isso. Mas não só o tempo determinado. Há garantias, há proteção. Talvez você pense, pastor, eu até quero pregar, mas eu não tenho a eloquência, os argumentos, a teologia. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, olha, se as minhas testemunhas pedirem para que caia fogo do céu, para que venha chuva do céu, para que a água seja transformada em sangue, eu vou fazer isso por elas. Está entendendo o que o Senhor está falando? Ele está dizendo o seguinte, considere os milagres extraordinários que estavam lá no passado e que acompanharam o meu povo. Eu estou colocando isso à disposição de vocês, se isso for para que vocês testemunhem de Cristo Jesus. A minha oração e a sua oração é a seguinte, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu tenho uma dificuldade do idioma, da estratégia, da teologia e de tantas outras coisas. Eu sou limitado em tantas coisas. Eu não me vejo com recursos, com competência ou com capacidade para ir e fazer e testemunhar. E o Senhor está falando, ok, eu concedo isso a você. Se é para testemunhar, virá o poder de Deus sobre a sua vida, para que você faça com autoridade. Mas será que eu vou conseguir comunicar o evangelho para aquele meu amigo ateu? Vai! Será que eu vou conseguir falar de Cristo Jesus para aquela pessoa dura, difícil, que mora lá comigo, agressiva, ignorante, arrogante? Será que eu vou conseguir falar do amor de Cristo para ela? Vai! Mas eu não estudei para isso, eu não sou bom para isso, eu sei, eu também não. Mas no poder daquele que nos desafia, nos convoca e nos chama a comissionar, nós vamos, avançamos e falaremos e testemunharemos de Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente pensa na realidade, no contexto missionário, às vezes eu fico desmotivado. Porque o povo vai falando de tanto empecilho que parece que não estão indo, marchando em nome do Rei, Cristo Jesus. Não, você vai para lá, é difícil, tem a cultura, tem a língua, tem o idioma. Olha, aquele povo é assim, assado, tem esse jeito, tem aquele outro. Eu estou com Cristo Jesus, testemunhando em nome de Cristo Jesus. E embora, claro, hajam muitos empecilhos, hajam muitos impedimentos, hajam muitas barreiras, hajam muitas coisas a serem transpostas, eu estou com aquele que me comissionou a ir e testemunhar de Cristo Jesus. Qual é o problema então? Olha o que ele está dizendo a mim. Está precisando do quê? Acha difícil o idioma? Acha difícil a cultura? Acha difícil a falta de recursos? Pede então que água vire sangue, que eu transformo isso para você. Para que você vá e testemunhe. E para nós, irmãos, enquanto igreja, o que nós precisamos? Vamos ter a escola bíblica de férias. Que grande oportunidade de pregar o evangelho. Que grande oportunidade de reunir aqui centenas de crianças que não conhecem a Cristo Jesus e falar de Jesus para elas. Ah, mas é difícil, não, mas os recursos, o espaço. É para testemunhar Cristo Jesus. Pede! Pede! Não, nós temos que plantar mais igrejas, mas faltam obreiros. Peça isso ao Senhor. Não, nós temos que fazer um projeto assim, assim, assado, mas falta isso, falta aquilo. Peça ao Senhor, fala, Senhor, é para testemunhar do Teu nome, concede-nos os recursos, concede-nos as pessoas, abra as portas, dá-nos o meio, que nós vamos testemunhar do Senhor Jesus Cristo. O problema é que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para esbanjar as coisas e os desejos do nosso próprio coração. Então o carro que queremos, a casa que queremos, os recursos que queremos,
nada tem a ver com testemunhar Cristo Jesus. Tem a ver, às vezes, com os meus próprios interesses. É por isso que o Senhor não vai nos dar. Nós precisamos pedir coisas que têm a ver com testemunhar Cristo Jesus. E Ele vai nos dar, com certeza. Falta capacidade, falta coragem, faltam dons, faltam talentos, faltam pessoas, falta dinheiro. É para testemunhar Cristo Jesus? Vai para a sua glória própria. Se é para testemunhar Cristo Jesus, peça e Ele vai conceder. O que fazer até Jesus voltar? Testemunho. E este testemunho, para Ele, tem um tempo determinado. Mas neste testemunho também, ele tem outra característica. Ele será atacado pelo mundo. Diz assim o texto no verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Irmãos, esse tempo que nós estamos falando do reinado de Cristo é o tempo que nós vivemos hoje. Vamos aproveitar, vamos testemunhar. A gente pode abrir as portas, a gente pode falar de Jesus, a gente pode ir à rua. A gente tem o nosso canal no Instagram, no YouTube. Vamos falar de Cristo Jesus. Mas vai chegar um tempo em que nada disso não será possível. Vai chegar um tempo em que esta reunião no domingo de manhã não vai mais existir. O texto diz que esgotado esse tempo, completada a missão, então Satanás será solto. Apocalipse capítulo 20. Passados 1000 anos, esse tempo completo de Deus, que está lá na agenda de Deus, que a gente desconhece, mas esse tempo é perfeito e completo, está rolando. Quando esse tempo se esgotar, então Satanás será solto. E diz o texto, aqui de Apocalipse 11, verso 7, que a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Esse é o momento da grande tribulação, que a igreja será duramente perseguida. Esse tempo vai chegar. Põe isso na sua cabeça. Esse tempo vai chegar. É inevitável. É inevitável. Quando Satanás for solto, através dos seus agentes, através de obra de engano, da figura do anticristo, de uma falsa mensagem sendo pregada, virá a oposição contra a igreja do Senhor. E vai vencer a igreja. E vai matar a igreja. E quando o texto fala que a igreja será vencida e morta, não significa dizer que não haverá mais cristão na terra. Não é essa a ideia. A ideia é que a igreja, enquanto instituição, do jeito que nós vemos, a igreja, enquanto missão, como nós fazemos hoje, isso não vai mais existir. É nesse sentido que a igreja estará morta. Se a nossa grande missão aqui, nesse momento, é testemunhar de Cristo Jesus e nós não poderemos mais testemunhar, então, morreu a igreja. Nesse tempo a gente não vai ter mais ali um canal no YouTube testemunhando de Cristo Jesus. Não vamos enviar missionários a lugar nenhum. Não vamos conseguir sequer ter as portas abertas para cultuar. Esse tempo vai chegar. E aí você pensa o seguinte, alguém vai nos defender. Vai ter algum grupo, algum juiz, algum político, alguma instituição, ONG, que vai defender os direitos dos cristãos. Não, o texto diz o seguinte, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Não há nada mais indigno do que um corpo ali estirado e todo mundo passando, andando para lá e para cá, sem ver, sem notar e sem ligar para aquilo. Essa vai ser a condição da igreja. Não será respeitado qualquer direito nosso. O cadáver dessa igreja ficará lá estirado. Vão saber que um dia existiu a igreja, mas ninguém vai se levantar para nos defender, para falar em nome da igreja, para garantir os direitos da igreja. Ninguém. Veja que o cenário do mundo nesse momento é de total oposição. O texto diz que espiritualmente essa cidade se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. O Senhor foi crucificado em Jerusalém, uma cidade que naquele momento se opunha ao nosso Deus, trazia
um falso ensino sobre a lei, com uma liderança corrompida. O Egito foi o lugar onde o povo foi feito escravo. E Sodoma, sinônimo de imoralidade. Perceba que os dias, quando isso acontecer, são retratados com esse pior cenário. Imoralidade, oposição, escravidão, perseguição, sofrimento. É nesse cenário, é este mundo em que nós estaremos. E não vamos ter mais a condição de pregar. Portanto, pregue o Evangelho agora, porque a igreja será atacada. Presta atenção aqui comigo. Às vezes a gente fica pensando assim, não, pastor, a gente tem que montar uma bancada evangélica. A gente tem que fazer algum movimento. Eu lembro lá no Brasil, alguns anos atrás, talvez 2 ou 3 anos atrás, começou a ter muitas manifestações políticas. E muitas delas aconteciam ao domingo. Então, domingo de manhã, lá na Avenida Paulista, reunindo tal, pessoal, não sei o quê. E tinham pastores fechando as igrejas para reunirem com o povo lá na Avenida Paulista, protestando no dia do Senhor. Presta atenção. O engajamento da igreja não deve ser na política. O engajamento do pastor não deve ser em algum partido ou em defesa de algum candidato. Deve ser em testemunhar Cristo Jesus. Não, é porque a gente tem que fazer isso, pastor, porque senão lá na frente os direitos dos cristãos... Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus está nos dizendo aqui em Apocalipse o seguinte, olha, vai chegar um tempo que isso vai acontecer. Não importa se é direita, se é esquerda, se é cristão, democrata, conservador. Não importa quem vai estar lá. Isso vai acontecer, a igreja será calada. Então não saia em defesa de um candidato, em defesa de um partido, em defesa de uma ideologia política. Saia pregando e anunciando Cristo Jesus, no tempo que nos foi determinado, falando e aproveitando esta oportunidade, porque chegará um momento em que nós seremos calados. Isso será inevitável. É como se a gente estivesse perdendo tempo tentando deixar de pé um edifício que já está condenado. Imagine então um prédio grande, um monte de gente morando nesse prédio, e aí a defesa civil vai lá e fala, olha, esquece, a estrutura está corrompida, esse prédio vai cair. E aí a gente está lá militando, não, peguem o concreto, peguem suas pás, vamos arrumar o nosso prédio para que ele fique em pé, bonitinho. E a defesa civil falando, não, gente, vocês têm que sair, o prédio vai cair, não tem mais o que fazer. Irmãos, tem muito crente se engajando em missões deste mundo, na política deste mundo, tentando evitar que um edifício corrompido caia. Quando, na verdade, o Senhor está nos falando o seguinte, vão nesse prédio, batam de porta em porta, testemunhem Cristo Jesus e tirem as pessoas desse prédio, porque inevitavelmente ele vai cair. Não adianta você querer impedir que a ideologia de gênero seja pregada lá na escola dos seus filhos. A nossa energia não deve estar em tentar consertar um prédio caindo. Deve ser pegar os nossos filhos e falar, filho, é o seguinte, o mundo em que você vai viver é esse. E a minha energia com você, com os jovens da igreja, com as crianças da igreja, com os adolescentes da igreja, deve ser em discipulá-los. E não tentar consertar o mundo. Vocês vão para esse mundo e essa é a realidade do mundo caído que vocês vão encontrar. Estejam preparados para combater os sofismas, levando a mente de vocês cativas a Cristo Jesus. Para na hora que esse edifício cair, vocês já não estarem dentro dele. Então, pregue o evangelho no tempo determinado por Deus, porque esse testemunho será muito em breve atacado. Os que habitam sobre a terra, verso 10, se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Percebe, irmãos? Esse cenário de festa, a gente já tem visto em muitos lugares. Então, a aprovação da legalização do aborto. Eu lembro quando isso aconteceu lá na Argentina. E foi anunciado. Você imagina o quê? Pessoas chorando, lamentando. Agora centenas e milhares de crianças serão assassinadas. Foi assim? Não. As pessoas se reuniram nas praças para comemorar essa decisão. No momento em que calarem a igreja,
Não vai ter ninguém chorando, pranteando e falando, coitado dos cristãos. Não, as pessoas vão comemorar. Afinal de contas, nesse momento, o nosso testemunho deve atormentar as pessoas. Nós devemos sair como João Batista, chamando as pessoas ao arrependimento, confrontando e denunciando o pecado. E claro que isso vai incomodar. Porque essa igreja que chama homossexual e transexual de irmão em Cristo, isso não incomoda nada nem ninguém. Esse pastor que entrevista homossexual como se estivesse em um discipulado com o irmão de Cristo, isso não vai incomodar ninguém. Mas aquele que confronta o pecado, acusa o pecado, isso vai trazer tormento para o mundo. E pode ter certeza que no momento em que esse pastor, essa igreja que confronta o pecado for calada, estes vão comemorar, festejar. Esses fundamentalistas radicais, que bom, tá bem, já não era sem tempo. Ainda bem que alguém tomou coragem e calou esse povo radical, extremista, que tem esse discurso de ódio. É assim, irmãos, que vão falar ao nosso respeito. E não vai ter ninguém levantando uma bandeira para falar, não, veja, não é assim. Vão festejar. E trocar presentes, como se algo muito bom tivesse acontecido. É o mundo de Sodoma. É a perseguição do Egito. É a crucificação de Jerusalém. E nós participando dos mesmos sofrimentos que o nosso Cristo, que foi humilhado, perseguido, injuriado. Aterrorizante esse cenário. Incômodo. No primeiro momento da mensagem, temos poder, temos autoridade, temos o cuidado de Deus, temos a segurança no Senhor para ir e testemunhar. Mas no segundo momento da mensagem, que triste notícia. Vão nos calar, vão nos matar e não haja defesa alguma. Mas quando isso vai acontecer? Quando vai começar essa perseguição? Olha para o seu texto, versículo 7. Quando tiverem concluído o testemunho que devem dar. A boa notícia é que essa perseguição toda só vai acontecer depois que nós tivermos cumprido a missão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. No momento em que nós, como igreja, já tivermos feito aquilo que nos compete fazer, cantar ao Senhor um cântico novo, anunciar entre as nações, proclamar a sua salvação, no momento em que nós já tivermos cumprido essa missão, nos confins da terra, nas alturas, no mais profundo que nós tivermos anunciado esse Cristo, então só nesse momento, só depois disso, é que o Senhor vai permitir que esse testemunho seja atacado. Até lá ele vai nos proteger e nos defender. O testemunho da igreja é determinado por Deus, o testemunho da igreja é atacado pelo mundo, o testemunho da igreja é, por fim, honrado por Cristo Jesus. Diz o texto, então, no verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Mais uma vez um número aparece aqui. No primeiro momento, 1260 dias. 3 anos e meio. No segundo momento, 3,5, metade de 7, mas não colocado em anos, como no primeiro momento, 3 anos e meio, mas agora 3 dias e meio. Percebe que o tempo de proclamação é posto em anos. Uma ideia e uma referência para algo muito maior, muito mais amplo. É o tempo que nós temos proclamando. É aquele pai que fala, vai lá, estou dando bastante tempo para vocês cumprirem a missão. Vão tranquilos. O que você precisa? Preciso disso, preciso daquilo. Tá bom, toma, faz. Obedeça. Mas no momento em que nós fomos perseguidos, esse tempo é reduzido. 3 dias e meio. Jesus fala disso lá em Mateus capítulo 24. Quando ele fala acerca dessa grande tribulação, quando surgir o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, corram, fujam, ai daquelas que estiverem grávidas. O Senhor Jesus fala sobre isso. Haverá perseguição dura.
Mas o Senhor Jesus também fala, por amor aos eleitos, esses dias foram abreviados. Significa então, irmãos, que esse tempo de perseguição será muito curto. Olhando o texto, parece que a mesma geração que passar pela dura perseguição também vai contemplar a volta triunfal de Cristo. Talvez não estejamos falando nem de décadas. Um tempo curtíssimo em que a igreja será duramente perseguida. Mas passado esse tempo, o que é uma boa notícia também, o sofrimento haverá limite para ele. A humilhação, o engano, haverá limite para tudo isso. Passado esse tempo, diz o texto, que um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu dizendo, subi para aqui. Que momento é esse, irmãos? Esse é o momento da volta de Cristo. Paulo vai se referir a ele em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que no soar da última trombeta, o Senhor Jesus vem nas nuvens. E nós não precederemos aqueles que dormem. Eles primeiro, então, ressuscitam. Ressuscitam para o encontro com o Senhor nas nuvens, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles para o encontro com Cristo, e viveremos com Cristo agora para todo o sempre. Louvado seja Deus! O testemunho será honrado por Cristo Jesus. Passado 3 dias e meio, depois de sofrimento, depois de perseguição, depois de morte, humilhação, Cristo Jesus voltará em glória, em triunfo. E a primeira coisa a fazer, traz a vida àqueles que foram mortos nesta dura perseguição. E veja o espanto. Eu fico imaginando esse cenário. Cristo despontando nos céus. Aqueles que foram mortos e assassinados, sem direitos, sem qualquer misericórdia, dignidade, humanidade, eles agora estão novamente em pé. E eu fico pensando, esses que perseguiram olhando assustados, não foi esse que eu matei ontem? Não foi esse que eu fuzilei? Não foi esse que eu decapitei? Agora está aqui, em pé. Meu Deus, o que está acontecendo? Então uma voz vem do céu, subi para aqui. Cristo Jesus, reunindo o seu povo nas nuvens. Não à toa o texto agora anuncia, vem aí o terceiro raio. Vem aí então agora o momento em que o Senhor vai tratar com estes que fizeram o mal contra os seus. Seus inimigos contemplaram, viram tudo isso. Essa ideia de arrebatamento secreto, a pessoa no avião some, fica a roupa lá, deixa isso para trás, deixa para trás. Esquece isso. Não existe isso. O texto fala que os inimigos contemplam, eles estão vendo tudo isso. Eles estão vendo Cristo despontar, eles estão vendo a igreja ser arrebatada, eles estão vendo os mortos sendo ressurretos, eles estão vendo o triunfo da igreja e a glória do seu Cristo. E eles temem, estão apavorados. Isso está acontecendo diante de todos os olhos, cumprindo exatamente aquilo que o Senhor Jesus havia dito, lá em Mateus capítulo 24. Falando que a vinda do Senhor seria com poder e muita glória. Muita glória. Não dá para passar desapercebido, invisível, imperceptível, muito pelo contrário. Todo olho vê e testemunha. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. Deram glória ao Deus do céu. Chegou o momento do juízo. Chegou o momento do acerto de contas. Chegou o momento em que a igreja recebe o seu galardão, vitoriosa com Cristo Jesus. Mas também o ímpio recebe a retribuição dos seus erros e dos seus pecados. Em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus, o testemunho da igreja será então honrado. Louvado seja Deus. O que fazer até a volta de Cristo? O que a gente faz até tudo isso se cumprir e acontecer? A gente testemunha.
Primeiro, porque esse testemunho foi ordenado pelo Senhor. Ele falou, vão, testemunhem. Vocês têm um poder, vocês têm o Espírito Santo. Ah, mas eu acho... Não, o que você precisa, não tem desculpa. Peça ao Senhor, vai e fale. Ele vai conceder. Fale de Cristo Jesus, pregue de Cristo Jesus, anuncie Cristo Jesus. Igreja, conselho, invista na obra missionária. Continue. Se tivermos de pedir a Deus recursos para evangelizar mais, para alcançar mais povos, investir mais na obra missionária, mais em implantação de igreja, mais em missionários espalhados pelo mundo, façamos isso com ousadia, com a garantia de que o Senhor vai nos dar. Será mesmo, pastor? Ele está falando, se você pedir para que água vire sangue, Ele dá. Quanto mais pedir algum dinheiro para plantar uma igreja em outro canto, lugar, Ele vai nos dar. Testemunho de Cristo Jesus. O que fazer até a volta de Cristo? Se prepare, vigilância. Atenda com urgência ao chamado, mas também busque fortalecimento no Senhor, mais leitura da palavra, mais discernimento bíblico e espiritual, porque virá um tempo de perseguição, de engano, e você não pode estar sonso, sendo pego de surpresa, desapercebido, como se ninguém tivesse te avisado que viria esse tempo. Então, fica no Senhor, vigilância, atenção, leitura da palavra, urgência na proclamação, atenção aos acontecimentos do mundo. As coisas não estão acontecendo sem um aviso do Senhor, Ele está falando e anunciando. Se engaje na missão certa. O que fazer até a volta do Senhor? Mantenha a esperança na volta de Cristo Jesus e na honra que teremos no nosso Cristo. Vai passar. Talvez nós estejamos vivendo lutas, dificuldades, problemas. Talvez essa ideia de perseguição já seja a sua realidade na sua casa, daquelas pessoas que se opõem a você, à sua fé. E isso seja uma verdade hoje para você. Coloque os olhos em Cristo Jesus, na certeza de que o testemunho de Cristo será honrado. Na certeza de que quando Cristo voltar, você estará com Ele. De que vale a pena passar pela dor, pelo sofrimento, pelo luto. Porque no final nós temos a certeza da vitória. O que fazer até lá? Principalmente o mais importante. Creia em Cristo Jesus. Se você está aqui nos visitando ou nos assistindo e ainda não se comprometeu com Cristo, preste atenção. A Bíblia está falando com clareza, com antecedência, tudo o que vai acontecer. Está falando o seguinte, olha, vocês não estão vivendo 2026 à toa. Vocês não estão vivendo apenas mais um ano, mais uma Copa do Mundo, mais um século. Não. Vocês estão vivendo algo que está na agenda do Senhor. O texto está colocando com muita clareza o que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer adiante. E eu preciso dizer a você, com muita clareza, tudo isso é verdade. Cristo Jesus vai voltar. Quem creu nele estará com ele para todo sempre. Quem creu nele não sofrerá as dores do terceiro ai, do juízo. Foi livre da condenação por conta daquilo que Cristo fez. Mas quem não creu já está condenado. E tudo isso está dentro de um tempo determinado pelo Senhor. Eu preciso dizer isso a você. O tempo de oportunidade que a proclamação e o tempo de oportunidade para crer em Cristo Jesus é agora. E tem data para acabar. Eu não sei te dizer quando. Eu não posso te dizer se você tem mais 15 anos, mais 20, vai aproveitar mais um pouco, depois você volta. Eu não sei quando será esse fim, mas eu sei que é um tempo completo e perfeito. Então, meu convite a você é: arrependa-se dos seus pecados. Você é um pecador que precisa de Cristo Jesus. Você é um pecador e por conta do seu pecado, você, assim como eu, um dia já estive nessa condição, está condenado. Porque você se pôs em oposição a Deus, à lei de Deus. Mas há esperança para você. Esperança essa que já alcançou muitos dos que aqui estão. Creia em Cristo Jesus. Pastor, mas ainda dá tempo de crer em Cristo Jesus? Eu fiz muita coisa errada. Cristo Jesus veio a esse mundo e pagou o preço pelos seus pecados. Se você se arrepender e crer nisso, na obra dele, e confiar naquilo que ele fez na cruz do Calvário, pagando o preço pelo seu pecado, você terá salvação.
Pastor, mas e se eu não conseguir fazer tudo certinho daqui até a volta de Jesus? Jesus fez tudo certinho. Não apenas pagou o preço, cumpriu perfeitamente a lei. É por isso que a gente precisa crer em Cristo Jesus. E se você já creu em Cristo Jesus, saia anunciando, proclamando entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Que Deus nos abençoe e nos faça testemunhas do seu amor, da sua grandeza e do seu reino. Em nome de Jesus.